quando que 30 minutos é muito tempo para o professor da escola sabatina e pouco tempo para os alunos. E quando o inverso, 30 minutos é pouco tempo para o professor da escola sabatina e muito tempo para os alunos. 30 minutos é muito tempo para o professor quando ele domina o assunto, conhece o tema e consegue com facilidade encontrar palavras objetivas e frases que delineiam, que explicam bem o tema central e os demais temas da lição. E é pouco tempo para os alunos, porque eles querem ouvir mais do que meia hora o seu professor. Mas quando o professor não domina o tema da lição, ele não consegue fazer a cadeia de pensamentos, avançar no tema e chegar a uma conclusão, então 30 minutos é pouco tempo para ele, porque ele tenta colocar uma harmonia no tema, avançar no tema e não consegue. Então ele vai para temas fora da lição e assim por diante. E para os alunos, então, esses 30 minutos acabam sendo muito longos, porque os alunos começam a sofrer ao ver que o seu professor não está dominando o assunto e não está conseguindo avançar na explicação. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina como um todo, para o estudo da lição desta semana, a aliança e o modelo. O verso para memorizar está em Êxodo 24, verso 3. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Êxodo 24, verso 3. Então nós já sabemos que em Êxodo 20 está a declaração dos 10 mandamentos, as tábuas de pedra que Deus deu para Moisés. A partir do capítulo 21, então a gente tem aí o Código da Aliança, né? Então, outras leis que são dadas para esclarecer cada um dos mandamentos. Você vai avançar no Êxodo, depois você vai ter aí a partir do capítulo 25, informações sobre o santuário. Você vai chegar até o capítulo 31. Do 25 ao 31 são informações de como fazer o santuário, o lugar santo, o lugar santíssimo, os tecidos a serem usados, a mesa que deve ser feita, o altar, as medidas e assim por diante, não é? Então, agora, nessa semana, nós vamos relembrar o texto bíblico que trata a respeito desta aliança que Deus tem como um modelo com o seu povo, né? Então, vamos estudar o momento em que Moisés sobe com Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos para uma celebração, e depois, então, Moisés vai ficar 40 dias isolado com Deus, recebendo as orientações para transmitir para o povo. Então, você tem, nesse episódio aí, nesse intervalo, você tem esse momento em que Moisés encontra-se com o povo, traz as declarações, as informações, né? Traz aí o código da aliança, é feito o sacrifício, né? E o povo é orientado, e o povo então vai dizer, olha, tudo aquilo que o Senhor disser, nós faremos. E aqui eu queria chamar a sua atenção para esse aspecto, que aliás está no final do verso para memorizar. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Pelo menos 3 vezes o povo diz desta maneira. E aí nós temos que pensar que 40 dias depois, né, algumas semanas depois, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Então eles falam, olha, Senhor, o que o Senhor disser nós vamos fazer. Mas eles não conseguem entender as dificuldades que eles têm dentro de si, as limitações para cumprirem com as ordenanças divinas. E aí eu vou trazer para você como ilustração algo que não está na lição, mas a história do apóstolo Pedro. A história de Pedro ilustra muito bem esta autoconfiança que pode redundar em uma atitude de desobediência a Deus por não se conhecer a si mesmo, né? Por exemplo, Mateus 26, verso 35, Pedro diz para Jesus, nunca te negarei, né? E depois, quando Jesus está sendo julgado, por 3 vezes, Pedro é questionado a respeito de quem ele é, né, de que ele era um seguidor de Jesus, a maneira dele de falar. Ele diz, não, eu não o conheço. E ao final ele acaba falando palavras aí de imprecações, né, negando veementemente que ele era um seguidor de Jesus. O galo então cantou e ele então
reconheceu, lembrou-se daquilo que Jesus falou, de que ele, antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes, né? Então, veja, o povo disse 3 vezes, olha, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Pedro fala, olha, eu nunca vou te negar, e ele nega 3 vezes. Assim como Deus também é misericordioso e vai dar oportunidade ao povo, né, para obedecê-lo, dentro desse processo de santificação, você conhece a história, depois da ressurreição, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama, e Pedro diz que sim, né, e na 3ª vez ele fala, o Senhor sabe tudo, né, e Jesus vai dizer para ele, você apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, a despeito de Pedro não se conhecer a si mesmo, né, Jesus não deixou de ter misericórdia dele e dar-lhe a oportunidade de participar da missão, da mesma maneira com o povo. Tudo que o Senhor disser, nós faremos, mas, na verdade, mesmo tendo dito isso 3 vezes, eles vão falhar, vão errar, e aí você pode pensar em outros aspectos. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 15, vai dizer o seguinte, olha, nós não devemos dizer vamos fazer isto ou aquilo, mas devemos dizer, o apóstolo diz, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, então nós vamos fazer isto ou aquilo. A nossa dependência de Deus, nós temos que admitir que não podemos fazer nada se não for por Ele, e especialmente nas coisas espirituais. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E aí vamos voltar aqui à lembrança do apóstolo Pedro, porque em Mateus 14, verso 30, você tem ali a informação de que Pedro, quando está no mar da Galileia, você se lembra desse episódio? Depois de Jesus ter multiplicado os pães, Jesus aparece de madrugada para os discípulos que estão navegando no mar da Galileia, Jesus está andando sobre o mar, e Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter sobre as águas. E Jesus tem uma resposta muito simples para o seu pedido, vem. Às vezes a resposta de Deus é muito objetiva, muito simples, e nós precisamos exercer fé diante daquilo que Deus nos responde, né? E Pedro então começou a andar sobre as águas, e eu acredito porque a Bíblia diz isso, né? Então, em determinado momento, ele tira os seus olhos de Cristo e ele olha para os discípulos que estão no barco. E quando ele volta o seu olhar para Cristo, uma onda encobre Jesus da sua visão. E ele então começa a ficar desesperado, ele não está mais enxergando a Cristo, começa a afundar. E ele então fala, Senhor, salva-me. E aí a mão de Jesus estendida para salvá-lo. Veja, ele estava confiante, mas quando tirou seus olhos de Jesus, ele começou então a afundar nas águas do mar da Galileia. Por isso em Hebreus 12, versos 1 e 2, vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a lição começa nos mostrando que nós precisamos confiar em Deus. E o povo de Israel devia ter confiado que a obediência que eles poderiam oferecer era fruto daquele que opera em nós tanto querer quanto efetuar, não pelos seus próprios méritos, pela sua própria vontade. Aí é o segredo da vida cristã. Aí é o segredo de viver pela fé, não confiar em si mesmo. E aí nós avançamos então no estudo da lição. Nós vamos ler agora Êxodo 24, verso 5 e também o verso 7. O verso 5 diz assim, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Verso 7, tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Aqui eu preciso chamar a sua atenção para esse aspecto, quando os jovens oferecem sacrifícios. Mais uma vez, vamos lembrar que esta aliança feita com o povo de Israel no Sinai faz lembrar a aliança feita com Deus, com Abraão, né? Lá em Canaã. E você, voltando em Gênesis capítulo 15, no verso 10, você vai ver ali que os animais são cortados ao meio, depois um fogo vai passar ali. Então, a aliança envolve sacrifícios, né? Em outras palavras, assim, para ser bem objetivo, há um pacto entre duas partes e em havendo sacrifício, havendo morte ali, no contexto da aliança, no contexto bíblico, veterotestamentário, é assim, quem quebrar a aliança, então está condenado à morte, certo? Então Deus faz um pacto com o seu povo. Então quando você olha para esse aspecto, Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que está fazendo aliança com o seu povo, um Deus que quer conviver com o seu povo. Veja, quando Adão pecou, foi Deus que tomou a iniciativa e perguntou, Adão, onde estás? Lembra o que escreveu João? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é um Deus de relacionamento. Ele criou os seres humanos para se relacionar com eles como seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Então, quando você olha para o Éden, você vê duas instituições que vêm desde o Éden e que envolvem relacionamento.
Você tem a instituição do sábado, que é o dia de adoração a Deus, de relacionamento com Deus. E você tem também a instituição do casamento, né? Que o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão ambos uma só carne. É isso que está escrito lá em Gênesis capítulo 2. Então, Deus é um Deus de relacionamento, o ser humano foi criado para relacionamento, relacionamento com o próximo e relacionamento com o seu Criador. Eu queria ler com você agora Êxodo 24, verso 11, onde diz: porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então Moisés subiu ao Sinai, até uma parte dele, né? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Depois Moisés avança um pouco mais e ele então sozinho tem contato com Deus ali e vai passar 40 dias em comunhão com Deus. Mas o texto aqui diz que eles comeram e beberam. Então não diz qual foi a refeição, quem preparou, mas de certa maneira Deus está agindo como anfitrião aí. Ele está recebendo os líderes do povo de Israel para ter ali um contato com eles e, sabe, essa linguagem, né, de Deus tendo um momento de confraternização, um momento de comunhão com os seres humanos ali, uma refeição, né? E isto mostra para nós, assim, nos faz lembrar como que para os povos antigos, especialmente para o povo de Israel, no contexto da lição, como é importante essa questão do alimentar-se, da refeição. Se você lê Atos, capítulo 2, verso 42, você vê que os cristãos estavam unidos no partir do pão. Você pode ter uma menção aí à Santa Ceia, mas você também tem menção, por exemplo, ao fato de que eles tinham a festa do ágape, né? Que eles se reuniam e que eles comemoravam o privilégio de relacionar-se entre si. Você tem entre os cristãos também a menção aí de São Mateus capítulo 26, Marcos 14, primeira carta aos Coríntios 11, versos 23 a 29, a menção da Santa Ceia. O que era a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Então, é uma comemoração do sacrifício de Jesus. Ela é oriunda de onde? Nós já estudamos sobre isso, da Páscoa, que era uma refeição que o povo de Israel participava, lembrando da libertação do povo de Israel do Egito. Então, essa questão de participar da alimentação, até hoje, quando alguém te convida para almoçar, ela está usando uma das principais maneiras de expressar afeto, amor e consideração por você. Naquele tempo, rejeitar um almoço era uma ofensa. E, de certa maneira, é hoje também. Então, o participar da refeição era uma honra e isto era uma demonstração de laços estreitos de amizade e de simpatia de um para com o outro, tá certo? Vamos pensar agora um pouquinho mais na lição. Há um texto mencionado de Ezequiel, eu queria ler com você esse texto, porque é uma aliança que Deus quer refazer com o povo de Israel após a sua saída do povo judeu, né, após a sua saída do cativeiro babilônico. Ezequiel, capítulo 36, quero ler com você os versos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, veja, esse aqui existe aqui uma realidade, né? Como é que o povo de Israel vai servir e obedecer a Deus? Vejam, aqui é um contexto, Ezequiel está profetizando no tempo que o povo judeu está no cativeiro babilônico. E ele está dizendo, olha, vocês vão sair desse cativeiro. Nós vamos sair desse cativeiro. E nós vamos voltar a ter o nosso lugar de adoração a Deus. Agora não é uma questão mais de ter a lei em tábuas de pedra. Agora a lei escrita em nosso coração. E por meio do Espírito de Deus, nós vamos ter um espírito novo. E nós vamos ter um coração de carne. Nós vamos deixar de ter uma atitude empedernida que nos levou para o cativeiro. A ênfase aqui está no fato de que a lei estará no coração do povo judeu com base da atuação do Espírito de Deus agindo no ser humano. Então, aquelas 3 declarações mencionadas, tudo que o Senhor disser nós faremos, Êxodo 19, verso 8, capítulo 24, versos 3 e 7, agora aqui é um outro contexto. Ezequiel diz, olha,
nós vamos obedecer à lei de Deus. Ela estará em nosso coração. Ela não estará em tábuas de pedra. E nós não vamos dizer com nossas próprias forças de que nós vamos obedecer à lei, porque é o Espírito de Deus que vai nos fazer obedecer à lei. E sabe, quando você olha para o cristianismo, quando você olha para a aliança que Deus faz com o seu povo, o Israel espiritual, você também tem essa realidade. Quer ver? Olha, Hebreus 8, verso 10. Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Veja, aliança feita agora com o Israel espiritual. A junção do Israel literal, mais o Israel, o que tem que ver com os gentios, né? E aí, então, como nós já dissemos, a linguagem do apóstolo Paulo, o zambujeiro enxertado na oliveira. Então, você tem todo o Israel, né? O Israel literal, que é o povo judeu, mais os gentios, e forma, então, o Israel espiritual. E a aliança, ela é refeita. Jesus, então, faz a sua aliança, e a Santa Ceia é uma demonstração dessa nova aliança, né? Dessa aliança refeita, mais uma vez, para que o homem exerça a fé, a semelhança do que foi feito lá com Abraão. Então é dito, olha, eu vou colocar a minha lei, as minhas leis no seu entendimento. E no coração eu vou escrever as minhas leis. Enfim, Filipenses capítulo 2, verso 13 diz que Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Nós, como cristãos, mais uma vez dizendo, o segredo de uma vida cristã exitosa é uma vida de confiança em Deus, no poder de Deus, Ele exercendo a sua influência em nossa vontade. Aos que gostam dos textos de Ellen White, quero ler um texto aqui do livro Caminho para Cristo, tratando desse assunto, do exercício da vontade, do exercício da fé, e não confiarmos em nós mesmos. O texto diz assim: não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo, podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele então operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Caminho para Cristo, página 47, na edição eletrônica. Então, Ellen White diz assim, olha, o que nós podemos fazer é entregar nossa vontade nas mãos dele. E então, ele vai operar em nós o querer e o efetuar. Muito bem, quando nós vamos então a Êxodo, voltando aqui o tema da lição, Êxodo no capítulo 25, eu queria ler com você aqui alguns versinhos, Êxodo 25, verso 8, vamos ler também o verso 9, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Vejam, quando Adão pecou, Deus procurou Adão onde você está. Você sempre tem Deus tendo comunhão com o seu povo. Abraão, onde ele estivesse, ele fazia um altar para testemunho da sua fé e para a comunhão com Deus. Quando Deus faz aliança com o seu povo, em seguida ele vai dar uma ordem. Vocês façam um santuário, e aqui o texto fala, no verso 9, conforme um modelo. Então, aí no hebraico, tavinit. Deus mostra o modelo do santuário celestial. Não propriamente o santuário celestial, mas um modelo de acordo com o santuário celestial. E diz, vocês vão fazer um santuário, porque eu vou habitar no meio de vocês. E aí você tem, então, o lugar santo, no santuário, lugar santíssimo. Lá está colocado dentro da arca, no lugar santíssimo, as tábuas dos mandamentos. Você tem o propiciatório, a tampa de ouro, os dois querubins, e no meio desses querubins, sobre o propiciatório, você tem então a manifestação de Shekinah, a presença de Deus. Então você pode lembrar de algumas coisas, alguns textos mencionados aí, Atos 7, 47 a 50, Estevão vai dizer, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, Paulo diz que Deus também não habita em templos feitos por mãos humanas. Você tem o texto do primeiro livro de Reis 8, verso 27, quando é feita a dedicação do templo, né? Então Salomão fala, nem o céu, nem os céus dos céus podem te conter.
quanto mais esta casa que eu fiz para o Senhor, né? Que coisa fantástica. Os céus dos céus, quer dizer, o paraíso não pode conter a presença de Deus, seu poder, a sua glória, a sua grandiosidade, ele que criou e governa o universo, que alguns aí chegam a falar de multiverso, de tão grande que é o universo. E Deus, então, esse Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ele fala, vocês vão me fazer um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. E aí é importante a gente ler Hebreus 8, verso 2, porque o santuário aqui na terra, depois você tem aí do santuário, você tem o templo de Salomão, ele é destruído, você tem o outro templo que é reconstruído, aí você tem esse templo que é reformado por Herodes, né? Começa um pouco tempo do período de Jesus, e depois ele vai ser destruído no ano 70, não é? Mas então eu queria lembrar com você, esse santuário feito por mãos humanas, ele passou. Mas veja que a Bíblia fala em Êxodo que fazer um santuário de acordo com o modelo que Deus mostrou, o santuário celestial. E aí eu preciso ler com você Hebreus, capítulo 8, verso 2, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Você pode ler todo esse texto aí de Hebreus, capítulo 8, que está falando do santuário celestial. Está falando do sacerdócio de Cristo. Então você tem no santuário terrestre, todo ele representando o sacrifício de Jesus, o cordeiro que é morto, Jesus como vítima, não é? Mas você também tem o sacerdote, depois o sumo sacerdote. Tudo é representação de Jesus como vítima, morrendo na cruz do Calvário. O seu sacerdócio sendo exercido até 1844. E depois, então, quando começa o juízo investigativo, Jesus, então, exercendo o seu papel de sumo sacerdote no santuário erigido por Deus, e aqui diz assim, a qual o Senhor fundou e não o homem. Então, você tem todo esse ritual do santuário aqui na terra, que deixa de ter validade quando Jesus morre, e o véu do templo que separa o lugar santo do Santíssimo, o Santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para o Yom Kippur, o dia da expiação, mas este véu é rasgado, uma mão divina rasga esse véu, e o santuário então fica exposto no seu lugar santíssimo, mostrando que agora não é mais sacrifício de animais. Porque Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse morreu pelo ser humano. Então, aqui na terra você tem uma representação, você tem uma sombra, você tem uma tipificação de toda a obra feita por Jesus. Então, o santuário aqui na terra cumpriu a sua missão até o dia que Jesus morreu. Deixou de existir quando os romanos destruíram no ano 70. Então, agora, a referência de Hebreus, a referência que você tem também no livro de Daniel, Apocalipse capítulo 11, daí para frente você vai ter, então, a referência ao santuário celestial. Aliás, Apocalipse 21, verso 22, fala que João diz que, olhando para a nova terra, ele não vê o templo, porque o Senhor está habitando com o seu próprio povo. Então, o templo cumpre a sua missão, a sua função. Vamos para a parte final do estudo da lição. E você tem em Êxodo 31 a menção de Bezalel e Aholiabe, de modo especial, Bezalel, que é filho de Ur, que Deus falou que iria enchê-lo do seu espírito, daria sabedoria e entendimento para elaborar projeto, para trabalhar em ouro, prata e cobre. Aí também você tem Aholiabe, né? E tantos outros que ajudaram na construção do tabernáculo, né? Mas nesse mesmo capítulo 31, que fala desses homens sendo cheios do Espírito Santo para poderem fazer a obra de acordo com aquilo que Deus queria que eles fizessem, no que tem que ver com a construção do santuário, também vai falar que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. E essa mensagem que está em Êxodo, capítulo 31, versos 13, 16 e 17, e que mencionam o sábado como um sinal, também está em Ezequiel 20, verso 12, quando diz que os sábados serão esse sinal entre Deus e o seu povo que os santifica, certo? Então, em todo esse contexto, você sempre vai ter a noção do sábado. Por quê? Porque Deus está em busca de relacionamento com o seu povo. Sábado não é um dia para passar com frieza ou com indolência. Sábado é um dia de comunhão com Deus e para benefício do próximo, para ajudar aqueles que precisam, certo? Agora, eu queria encerrar a lição olhando para esse aspecto que fala que Bezalel, então, ele seria cheio do Espírito de Deus.
É um estudo muito longo sobre o que envolve o Espírito Santo, né? A expressão ser cheio do Espírito Santo aparece em Efésios 5, verso 18, quando diz enchei-vos do Espírito. Mas para que ninguém pense que o Espírito Santo é uma mera força que atua no ser humano e que ele é uma pessoa e que ele é Deus e que ele é a terceira pessoa da divindade, nós podemos pensar inicialmente assim nele como uma pessoa, certo? Vamos focar nesse ponto aqui, já que fala de enchei-vos do Espírito. Aqui não está falando de uma medida física, está falando de uma atitude de submissão ao Espírito Santo, tá certo? Então, quando você lê a primeira carta aos Coríntios 12, verso 11, lá fala que o Espírito Santo dá os dons à igreja conforme ele quer, ou seja, ele tem vontade. Em Efésios 4, verso 30, fala, não entristeçais o Espírito de Deus, porque então aqui menciona que o Espírito Santo ele tem sentimento. Romanos 8, verso 27 fala da intenção do Espírito, então diz que ele tem vontade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz que o Espírito sabe das coisas de Deus, quer dizer, o Espírito Santo então também tem mente, também tem pensamento, certo? Então é esse Espírito que capacita o seu povo para a obra de Deus. Assim como no passado o Espírito Santo capacitou aqueles homens, Bezalel, Aholiabe e os demais, para fazerem ali o que era importante nos materiais, né, para a construção do tabernáculo. Assim também Paulo menciona 4 listas de dons e ministérios do Novo Testamento, onde Deus dá os dom de profecia, né, ele dá sabedoria, ele dá o dom de socorro, né? Então ele dá uma série de dons ali, aproximadamente uns 20 dons, quer dizer, é o mesmo Espírito que atua no Antigo Testamento, também atua no Novo Testamento e também atua com a sua igreja, dando os dons a cada um conforme aquilo que for útil, como diz o apóstolo Paulo. Então eu queria encerrar essa lição com essa expressão, enchei-vos do Espírito. Você e eu, para obedecermos a Deus, precisamos do seu Espírito. Nós não podemos incorrer no erro do povo judeu no passado, lá, tudo que o Senhor disser nós faremos. Nós não podemos incorrer no erro do apóstolo Pedro, que disse, nunca te negarei. Nós precisamos entender que somos humanos, somos falhos, somos pó, e para que nós possamos produzir o fruto do Espírito, conforme está em Gálatas, nós precisamos do seu Espírito, para termos amor, fé, bondade, longanimidade, mansidão. É assim que você e eu possamos nos submeter a Cristo e permitir que, por meio do seu Espírito, Ele escreva a sua lei em nosso coração e que, por meio dele, nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, que privilégio abrir a Bíblia, estudar a Tua Palavra, aprender do Teu amor. Estamos aqui como seres humanos, admitindo que somos pecadores e abrindo o nosso coração para que o Senhor faça morada em nós por meio do Teu Espírito e que o Senhor faça-nos obedecer a Tua Palavra, a Tua vontade, a Tua lei, até vermos o rosto de Jesus voltando nas nuvens dos céus. Obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém.